Após 24 anos de cumplicidade e amor, a realidade desmorona diante dos olhos do marido, revelando um intrincado tecido de mentiras e enganos que obscureceram sua existência. Movido por uma mistura avassaladora de dor e determinação, ele se lança em um caminho sombrio de vingança, onde a promessa de justiça se mistura com a sombra do passado, transformando o que um dia foi um juramento de amor em um pacto de retaliação implacável. Expus a traição da minha esposa traidora na frente de todos e desmantelei sua gangue promíscua. Então, aqui está a história sobre mim, John T. Miller. Meus amigos todos me chamam de JT. Deixei para trás a rotina corporativa há 8 anos para começar meu próprio negócio, e tem sido uma história de sucesso desde então. Agora, Dawn é uma trabalhadora de uma grande empresa, escalando a escada há 24 anos, desde logo após nos casarmos. Ela está no setor educacional deles, mantendo-se atualizada com os avanços tecnológicos, com um monte de treinamentos a cada ano. Aos 46 anos, ela é deslumbrante, não aparenta um dia sequer com mais de 30, e ainda vira cabeças. Ela tem 1,73 de altura, e apenas 53 quilos, e você nunca adivinharia que ela é mãe de 2 filhos. Ela está de pé com o sol batendo na calçada por 6 milhas, com seu grupo de corrida de nosso bairro. Nossa filha Emily, uma graduada de 22 anos da FSU, ensina a primeira série lá em Nápoles, e pegou o hábito de corrida da mãe. Ela até desenvolveu um gosto pela minha cerveja caseira, e encontrou um clube para isso. Eu me junto a ela quando posso. Kent, nosso filho, está concluindo seu último ano na UF, de olho em um lugar na minha empresa, mas eu disse a ele que ele precisa obter alguma experiência externa primeiro, no mínimo 5 anos. Dawn não gosta de cerveja, odeia o cheiro quando estou fabricando, por isso cronometro meus lotes, para quando ela está em suas viagens de trabalho. Ela está em Dallas agora, então estou criando uma cerveja inglesa de malte em casa. A vida parecia boa demais para ser verdade, e cara, eu estava prestes a descobrir o quão verdadeira isso era. Um amigo do meu clube de cerveja, Bob, precisava de uma carona do aeroporto. Fácil o suficiente, certo? Mas enquanto eu esperava na retirada de bagagens, avistei alguns colegas de Dawn. Estranho, Dawn não estava com eles. Então, liguei para o telefone do escritório dela, algo que não fazia há anos. A caixa postal dela confirmou que ela deveria estar em Dallas, mas aqui estavam seus colegas sem ela. Fiquei intrigado. Encontrei-me com Bob, compartilhei minha confusão, e ele sugeriu que eu entrasse em contato com Steve, outro membro do clube, que por acaso é detetive. Antes de ligar para Steve, tentei falar com Dawn, agindo com naturalidade. Ela me deu uma desculpa, sobre ter que ficar para trás por trabalho, mas não fazia sentido. Acabei ligando para Steve, apesar da hora tardia. Não fui indireto, disse a ele diretamente, que achava que Dawn estava me enganando. Ele prometeu ajudar, depois que expliquei toda a situação do aeroporto, e o estranho correio de voz de Dawn. Tive uma sensação terrível de que minha vida feliz era apenas uma ilusão, então tive essa conversa com Steve, um amigo detetive do clube de cerveja, sobre toda a situação com Dawn. Coloquei tudo para ele, o cronograma de viagem dela, sua rotina quando ela volta, e meu pressentimento de que algo estava errado. Steve achou que poderia haver algo suspeito acontecendo também, e me indicou um investigador particular, Frank Jones, para investigar mais a fundo. No dia seguinte, Frank me ligou e revisamos tudo. Ele foi direto comigo, perguntando se eu estava certo de que queria descobrir o que potencialmente poderia ser uma situação complicada, se eu queria saber a verdade, não importa o que. Ele perguntou até que ponto eu queria investigar e se eu estava pronto para enfrentar qualquer coisa que surgisse. Isso me atingiu com força, mas eu estava decidido, precisava saber se tinha sido enganado, não importa o que fosse necessário ou o que custasse. Então, Frank vai conseguir alguém em Dallas para seguir Dawn, e sua equipe vai investigar os cronogramas de treinamento e entrar em contato com aqueles instrutores do aeroporto. Enquanto isso, ele me disse para agir como um detetive em casa. Não tenho certeza do que estou procurando, mas comecei com a cômoda de Dawn, nada de incomum lá. O próximo é o armário dela, cheio de caixas, mas decido verificar o banheiro primeiro, novamente, nada chama a atenção. De volta ao armário, passo pelas roupas dela, caixa de sapatos, tudo, mas não há nada que grite, caso secreto, ou algo estranho, é como procurar uma agulha no palheiro, sem saber se há uma agulha para encontrar. Depois de revirar meu lugar de cabeça para baixo, o quarto principal, o quarto de hóspedes, o escritório, a garagem e até o sótão, eu não estava mais perto da verdade. Foi quando Frank apareceu, carregado com equipamento de espionagem.
Equipamos a casa com câmeras e gravadores, transformamos o carro de Dawn em um dispositivo de rastreamento, e então relaxamos com uma cerveja gelada enquanto Frank me atualizava. Acontece que os trabalhos de ensino de Dawn são em todos os lugares, às vezes 3 dias, outras 5. A aula em Dallas durou 3 dias, ela, os colegas dela, Tom, Paul e Bev, todos voltaram na noite de quarta-feira sem problema. Dawn deveria estar apenas ensinando, sem lidar com nenhum trabalho pesado na sala de aula. Enquanto eu estava sentado lá, fervendo de raiva, lembrei-me de algo que meu pai costumava dizer, sobre manter a calma, mas cara, é difícil. Dawn tem me alimentado com mentiras, e estou determinado a fazê-la encarar a música. A busca na casa não encontrou nada, exceto pelo fato de que ela sempre corria para lavar suas roupas, assim que voltava, isso nos pareceu estranho. Bolamos um plano, Frank pegaria a bagagem de Dawn no aeroporto, e eu encontraria uma maneira de danificar a máquina de lavar, para que não iniciasse imediatamente. Frank partiu, prometendo que seu amigo de Dallas estava na trilha de Dawn, e reportaria imediatamente. Não consegui suportar a ideia de dormir em nossa cama, então acabei no quarto de Kent, virando de um lado para o outro a noite toda. Na manhã seguinte, segui minha rotina usual, fui para o escritório para clarear a cabeça. Frank me chamou para almoçar e planejamos um encontro na minha casa. Ele apareceu às 2, carregado de arquivos. O detetive de Dallas tinha entregado um relatório completo, incluindo fotos. A trama estava se espessando, e me preparei para qualquer coisa que esses arquivos revelassem. Frank tinha uma foto de 6 pessoas se divertindo em uma mesa de jantar, 3 homens e 3 mulheres, todos em pares. Ele queria saber se eu reconhecia alguém. Olhei atentamente para a foto e sim, o único rosto que conhecia era o de Dawn. Ele me passou alguns closes, e depois de uma boa olhada, disse a ele que um dos caras parecia familiar, mas não conseguia identificá-lo. A próxima revelação de Frank foi algo saído de um filme de espionagem. Eles tinham câmeras instaladas no hotel, observando os corredores e capturando cada movimento. As fotos mostravam o grupo todo saindo do restaurante, entrando no elevador e todos saindo no mesmo andar. As mulheres foram para um quarto, e os homens para outro, ao lado. Na manhã de sexta-feira, havia uma foto de 2 mulheres saindo de um quarto, e 2 homens do outro, e todos eles saindo pelo saguão e pela porta. Pareciam colegas ou talvez velhos amigos, nada suspeito. Depois de ir a um restaurante próximo, cada um pagou sua conta, e voltou ao hotel para pegar suas coisas e fazer o check-out. Frank me olhava como se estivesse prestes a revelar uma bomba, perguntando se eu estava completamente certo, de que queria saber tudo, sem deixar de lado nenhum detalhe. Sem hesitar, pedi para ele me contar tudo. Ele tinha mais 5 informações, e enquanto ele me explicava, o grupo de Dallas tinha entrado nesses quartos com os limpadores filmando tudo. Aqui está a grande revelação, aqueles 2 quartos estão conectados. Eles pegaram os lençóis para coletar DNA, pegaram os copos usados para digitais, e reviraram o lixo. Estou me preparando para o que esses testes vão dizer, a espera é a parte mais difícil, sabendo que essas peças podem formar uma imagem de Dawn, que eu nunca quis ver. O investigador de Dallas nos deu o resumo, aqueles quartos de hotel estavam bagunçados, um sinal claro de uma noite selvagem. Estamos falando de todas as 4 camas usadas e manchadas, o ar espesso com o cheiro de sexo. Estamos aguardando os testes de laboratório para confirmar os detalhes, mas no fundo, eu já sabia que Dawn era mais do que apenas uma espectadora. Foi como um soco no estômago perceber que a mulher que eu casei poderia me trair assim. Então, o que vem a seguir? Dawn está voltando para casa esta noite, e em primeiro lugar, temos que sabotar a máquina de lavar. Essa é a nossa jogada, para evitar que ela lave qualquer evidência. Foi estranho me sujar, cortar o fio, uma distração talvez, para acalmar a raiva fervente. Na cozinha, Frank está pegando amostras de DNA, o meu e das crianças, e está vasculhando a escova de cabelo de Dawn. Quando ele pede o cabelo das crianças, um arrepio percorre minha espinha. Será que ele está apenas cumprindo uma lista de verificação, mas a ideia de que meus filhos não sejam meus, isso é outro nível de traição. Temos algumas mechas de cabelo de bebê guardadas, uma de cada criança deve servir. Frank tem outro plano, pegar a bagagem de Dawn no aeroporto para nos dar tempo. Com a mala dela desaparecida, ela vai se atrasar envolvida em relatar isso, o que me dá espaço para colocar minha cabeça no lugar. E então o verdadeiro ato começa. Eu consigo abraçá-la, beijá-la, ouvir suas histórias como se nada estivesse errado. Eu posso sair com ela, dormir com ela, enquanto sei o que sei. É uma performance que pode precisar durar meses, enquanto a equipe de Frank desvenda os segredos de Dawn. Será que eu consigo? Será que consigo viver com as mentiras, a fachada, apenas para chegar à verdade?
Eu disse a Frank que sim, eu farei isso, eu tenho o que fazer. A verdade é tudo o que importa agora, não importa quanto tempo leve ou quanto doa. As engrenagens de Frank estão girando, ele tinha um plano. Ele se perguntou se eu poderia fazer uma viagem de negócios, algo para despistar Dawn, talvez até pegá-la no ato se ela estivesse aprontando. Eu pensei sobre isso e então cliquei. Eu poderia visitar um cliente antigo em St. Louis, dizer a Dawn que estaria fora de segunda a quinta-feira, fazer parecer rotineiro. Por que a viagem? Perguntei. Frank explicou que, estando fora da cidade, Dawn poderia se sentir livre para cometer um erro, especialmente se estivesse se divertindo secretamente. E como não temos ouvidos no escritório dela, Frank quer grampear algo que ela sempre tem consigo. Estou sem ideias até que me ocorre, sua maleta. Não é o ideal, mas é algo. Frank me entrega um pequeno microfone, para plantar mais tarde naquela noite. Enquanto Frank saía, ele me dá uma última tarefa, verificar as roupas íntimas de Dawn em busca de qualquer sinal. Mantenha a calma, ele me lembra. Estou tentando, mas é como um ato de equilíbrio, em uma corda bamba. Estou no deck, tomando uma cerveja, tentando juntar qualquer outra coisa, que possa estar errada com Dawn, além de sua rotina de lavanderia. Nada surge, então, quando estou prestes a entrar, Frank está na linha. Eles pegaram a bagagem de Dawn, está indo para o laboratório. Lembre-se de manter a cabeça, ele diz. E é isso que estou segurando, enquanto me preparo para a performance da noite. Dawn chegou, claramente cansada da viagem e furiosa com a bagagem perdida, especialmente por causa de alguns pares de calças novas. Mas ela ainda encontrou energia, para um abraço carinhoso e usual, senti sua falta. Depois que ela subiu para o banho, coloquei o microfone na maleta dela, e tentei relaxar com um pouco de TV, mas minha mente continuava repassando sua chegada, tentando captar qualquer pista que pudesse entregá-la. Ela parecia genuinamente feliz por estar em casa, o que só tornava minha atuação ainda mais tensa. Tenho que melhorar neste jogo de decepção, ou ela vai me ler como um livro aberto. Empurrando esses pensamentos para longe, me preparei para a cama, onde acabamos nos enroscando um no outro, o ritual pós-viagem usual. Na manhã de sábado, Dawn estava apagada, provavelmente porque não estava estressada com o dever da lavanderia, graças à bagagem perdida, e lá estava eu, dando uma olhada em suas calcinhas como um tipo de pervertido, procurando qualquer sinal de infidelidade. Nada me chamou a atenção, pareciam apenas roupas íntimas de qualquer outro dia. Depois do meu próprio banho, comecei o café e peguei o jornal, tentando manter as coisas normais. Dawn apareceu na cozinha, toda sorridente e descansada, e eu fiz char me oferecendo café, e o café da manhã. Ela brincou sobre a bagagem dela, e eu tive que rir junto. Depois do café, saí para trabalhar na minha lista de tarefas. Mais tarde, Dawn saiu para ir à loja, e eu disse a ela que estaria ocupado com a transferência da cerveja. É tudo sobre manter a rotina habitual, mesmo quando tudo parece estar por um fio. O jantar em nosso restaurante italiano habitual foi como uma cena de filme, onde os personagens principais estão fingindo que tudo está normal. Conversamos sobre sua viagem, minha próxima ida a St. Louis e a bagagem perdida, que ela meio que esperava que continuasse perdida, apenas como desculpa para fazer mais compras, exceto por aquelas novas calças que ela gostou. Eu desempenhei meu papel, elogiando minha mais recente empreitada, de fabricação de cerveja caseira. Depois do jantar, foi como qualquer outra noite antes de uma viagem de negócios. A viagem para St. Louis era meu tempo para pensar, e enquanto normalmente pondero sobre assuntos de negócios, desta vez Dawn era a única coisa em minha mente. Eu me comuniquei com Frank na estrada, atualizando-o sobre o fim de semana, e tentando entender seus pensamentos. Ainda não há notícias, mas ele prometeu manter contato. À medida que as milhas e horas passavam, eu precisava ouvir a opinião franca de Frank. Ele não amenizou, ele e Joe em Dallas achavam que Dawn estava metida até o pescoço, provavelmente há anos. Não foi apenas uma vez, essas pessoas se conheciam muito bem, a maneira descontraída como se comportavam, tudo indicava um caso duradouro. Frank disse que fora daqueles quartos de hotel, os 6 eram apenas amigos, mas uma vez que as portas se fechavam, era uma história diferente. Eles sabiam como manter as aparências, e isso foi o que mais doeu. Era um ato de longo prazo, e eu não fazia ideia. O último conselho de Frank foi para eu fazer uma ligação, e decidir o que faria sobre Dawn, e toda essa bagunça. Foi quando entrei em contato com meu advogado Mike Davidson, para obter os detalhes de contato do melhor advogado de divórcio da região. Eu o atualizei, e ele disse que Dave Ford entraria em contato. É estranho como a vida pode dar uma reviravolta. Um dia, você está compartilhando cerveja caseira e planos para o jantar, e no próximo, está falando com advogados de divórcio sobre o fim de um casamento, que você achava que era a prova de balas.
Quando fiz o check-in no meu hotel em St. Louis, fiz a ligação rotineira para casa para Dawn, avisando-a que havia pousado em segurança. Tudo parecia normal, mas por baixo da superfície, eu estava organizando as peças de um jogo diferente. Conversei com Fred sobre nossos planos de golfe, tentando manter o padrão normal de uma viagem de negócios. Frank me ligou mais tarde naquela noite, fazendo o check-in. Deixei claro que a reputação dele e de Dave Ford os precedia e que estava me preparando para o que viesse a seguir. Isso não era mais uma jogada defensiva, eu estava pronto para entrar em ação. O próximo dia foi uma confusão de fairways verdes com Fred, uma fuga temporária. A ligação de Frank na quarta-feira à tarde me encontrou com uma agenda aberta, pronto para voltar para casa na manhã seguinte. Quando finalmente falei com Dave Ford, o advogado, eu o atualizei sobre a situação. Ele elogiou a estratégia e reconheceu a habilidade investigativa de Frank. A grande questão de Dave era sobre minhas intenções, e eu expliquei claramente: se Dawn estiver traindo, estou pedindo o divórcio. No entanto, eu precisava do quadro completo da investigação de Frank, para medir até que ponto eu queria revidar contra Dawn e seu grupo clandestino. Dave explicou o panorama legal, explicando que um divórcio sem culpa poderia ser rápido e menos custoso na Geórgia, especialmente porque nossos filhos já eram adultos, acusações de adultério não trariam realmente nenhuma vantagem. Era muita informação para processar. Eu precisava de tempo para ponderar minhas opções sobre como abordar o divórcio, decidir se deveria agir com força ou seguir o caminho de menor resistência. A conversa com Dave foi um lembrete contundente do labirinto legal e emocional que estava prestes a enfrentar. Atualizando com a chegada inesperada de Frank, e estive no meu quarto de hotel, eu sabia que algo importante estava acontecendo. A expressão de Frank era grave enquanto ele se preparava para dar a notícia, e ter Steve lá, de repente, parecia uma necessidade, uma linha de vida. Quando Frank quebrou o silêncio, as palavras atingiram como um trem de carga. Os resultados do laboratório estavam prontos, e confirmavam o papel ativo de Dawn naquela cena de hotel confusa. Era condenatório, cada mulher, incluindo Dawn, tinha estado com os 3 homens. Meu coração afundou, enquanto Frank explicava que o DNA do cabelo de Dawn correspondia às evidências nas camas. Eu estava atordoado, perdido em um silêncio ensurdecedor, minha mente correndo, enquanto eu lutava para entender a traição. Mas foi a próxima revelação que cortou mais fundo. A voz de Frank estava hesitante, enquanto ele me dizia que nenhum dos meus filhos era biologicamente meu. O grito que escapou da minha garganta foi mais do que choque, foram 24 anos de confiança, amor e memórias, desmoronando em um instante. Enquanto eu ficava ali, andando de um lado para o outro, enfurecido, mal estava ciente da presença de Frank e Steve. Meu mundo perfeito não apenas desabou, foi obliterado. O que eu deveria fazer agora? Cada plano, cada próximo passo, parecia inútil diante do pano de fundo, de uma mentira que abrangia mais de 2 décadas. Atordoado pela incredulidade e machucado pela tempestade da traição, me encontrei em um turbilhão de emoções. A revelação sobre Kent, Emily e o engano de décadas de Dawn não era apenas mais notícias, era uma mudança sísmica em tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida. O choque deu lugar a uma cascata de sentimentos, desde a incredulidade inicial até uma resolução fria e dura. Frank estava certo em entregar essa notícia pessoalmente, e a presença de Steve não era apenas para apoio, era uma âncora necessária, para me manter com os pés no chão no silêncio tranquilo após a tempestade. Enquanto o tempo parecia pausar, delineamos minhas opções, com a orientação de Steve e Frank. Eu me concentrei no caminho a seguir, garantindo que essa traição tivesse um alto custo para todos os envolvidos. O sono era um estranho naquela noite, mas a companhia deles me manteve firme, mantendo-me focado no que precisava ser feito. Minha decisão estava se cristalizando, eu faria com que cada pessoa pagasse por seu papel nessa decepção. Meu divórcio de Dawn não seria um recuo silencioso. Seria uma declaração, uma revelação pública de sua duplicidade. Sim, isso traria minha própria dor à luz, mas exporia os anos de mentiras que haviam se disfarçado como minha vida na Geórgia. A raiz de um divórcio sem culpa parecia uma maneira rápida de cortar os laços, mas agora parecia muito tranquila, muito suave para a profundidade do engano de Dawn. O processo direto na Geórgia, arquivar, esperar um mês, e depois dividir o que antes era compartilhado, agora parecia inadequado. As evidências que estávamos reunindo alimentariam um tipo diferente de desfecho, onde a verdade não seria enterrada sob o disfarce de consentimento mútuo, mas exposta para que todos vissem. Enfrentando a dura realidade da infidelidade de Dawn, eu estava dividido entre a satisfação visceral de uma batalha judicial prolongada por adultério e a abordagem pragmática de um divórcio sem culpa.
O desejo cru de confrontar Dawn e seus cúmplices no tribunal entrava em conflito com o conselho de Steve, Frank e Dave, que todos defendiam o último caminho. Era uma estratégia que prometia eficiência e menos pressão financeira, a promessa de economizar tempo e dinheiro, juntamente com a oportunidade de ainda expor gradualmente a infidelidade de Dawn, inclinava a balança de volta em Atlanta. Nos reunimos novamente na sala de conferências de Frank, delineando a inteligência que tínhamos, apontando o que ainda precisávamos descobrir e planejando a forma mais impactante de retaliação. Foi lá que descobri que Dawn não tinha vacilado durante minha viagem a St. Louis, mas o comportamento passado do grupo de 6 era uma história diferente. Seu padrão de reservar quartos conectados, as várias combinações de membros que participavam dessas escapadas, era uma traição sistemática. Minha frustração transbordou ao pensar em sua decepção. Exigi que Frank investigasse mais a fundo suas vidas. Eu precisava de perfis, estado civil, filhos, paternidade, emprego, residência, um dossiê completo sobre cada um. O plano estava se formando, para desmantelar a fachada de suas vidas secretas tão minuciosamente, quanto eles desmontaram a minha. Isso não se tratava apenas de retribuição legal, era sobre expor uma farsa, que durou quase um quarto de século. Eu tive essa ideia louca, de revelar a traição de minha esposa Dawn, bem no nosso 25º aniversário de casamento. Frank, um cara que conhecia sua agenda de trabalho, estava montando uma operação de espionagem para pegá-la. Isso não se sustentaria no tribunal, mas eu precisava saber a verdade para mim mesmo. O momento perfeito para a grande revelação estava chegando, uma aula que Dawn estava ministrando em Orlando, terminando pouco antes de nosso aniversário. Eu disse a todos que era quando eu soltaria a bomba. Seria nosso aniversário, com certeza, mas não o tipo que você celebra com bolo. Isso era um divisor de águas para mim. Não mais ser o marido desavisado. Era hora de mostrar a Dawn e seus colegas de caso o que acontece quando você mexe comigo. Eu estava pronto para virar o jogo e fazê-los sentir a dor que causaram. Atualização 1, Frank acabou de nos dar a situação no escritório de Dave, e é como algo saído de uma novela. A gangue dos 6, Dawn e seus colegas de trabalho, tem se esgueirado por mais de 20 anos, desde que todos começaram na empresa deles. Eles têm essa coisa de vida secreta inteira dominada. Eles recentemente tiveram essa aula de trabalho em Washington DC, certo? E a equipe de Frank descobriu o plano sorrateiro deles. Dawn e esse cara Henry tinham quartos lado a lado. Eles eram muito espertos sobre isso, nunca dando a ninguém motivo para suspeitar de nada. Eles se espalhavam por todo o hotel, garantindo que não fossem vistos indo para os quartos uns dos outros durante o dia. Eles agiam como se fossem apenas colegas de trabalho, mas à noite eles se esgueiravam para seus quartos secretos. E sabe o quê? Eles só faziam isso tarde da noite, depois voltavam para seus próprios quartos, antes que alguém acordasse, exceto em noites específicas, como aos sábados e quintas-feiras. O ato deles era bastante convincente. Durante o dia, eles conversavam sobre coisas comuns, como onde estavam hospedados, o que estavam comendo, o que seus filhos estavam fazendo, e seus cônjuges. Ninguém jamais suspeitaria que essas fossem as mesmas pessoas, se encontrando secretamente à noite. Eles estiveram jogando esse jogo por 24 anos, escondendo tudo bem debaixo do nariz de todos. A equipe de Frank, operando com sua eficiência habitual, colaborou com o serviço de limpeza do hotel para coletar as evidências necessárias. As consequências dos encontros nesses quartos conectados forneceram uma riqueza de evidências de DNA, com os lençóis saturados com o DNA da gangue dos 6 e os pertences pessoais deixados para trás, pintando um quadro inegável. A paternidade inadvertida de George Chunk, de Emily Kent, foi confirmada, seus marcadores genéticos inconfundivelmente presentes nas evidências coletadas. A realidade de suas ações, antes escondida em segredo, agora estava exposta da maneira mais incontestável. George C. Thomas, residente em Richmond, Virgínia, com sua esposa e 2 filhos adultos, estava prestes a ter sua vida virada de cabeça para baixo, pela revelação de sua filha adicional. Da mesma forma, Chunk, em Colômbia, Carolina do Sul, desfrutando de um casamento sólido com sua namorada do ensino médio, estava prestes a ser chocado pela descoberta de seu filho extra. Henry, com seus gêmeos em Little Rock, Arkansas. Joyce, se aproximando do aniversário de prata em Miami, Flórida, e a família de Catherine em Knoxville, Tennessee. Todas as suas vidas aparentemente contentes refletiam a perfeição vazia da minha própria, antes que a verdade viesse à tona. A gangue dos 6 tinha enganado a todos por mais de 23 anos, fingindo que estavam felizes em seus casamentos. Mas o fim do pequeno teatro deles estava próximo, e ver minha própria vida desmoronar era apenas uma prévia da bagunça que estava prestes a atingi-los.
As coisas estavam se complicando mais a cada minuto. Agora estávamos questionando quem realmente era o pai dos filhos de Joyce e Catherine. As chances eram altas de que os pais fizessem parte do clube secreto. Frank estava correndo contra o tempo para descobrir a verdade, e ele precisava de respostas antes da próxima quarta-feira. No escritório de Dave, o ar estava pesado com bombas. Acontece que a viagem de negócios de Dawn para Orlando foi apenas um prelúdio para nosso aniversário, e cara, ela não se importava nem um pouco com os 25 anos que havíamos sido casados. Meu choque inicial foi seguido rapidamente por um foco frio e duro na realidade de nossos relacionamentos. Henry acabou sendo o pai da filha de Joyce e do filho de Catherine, enquanto George e Chunky tinham sido pais das filhas de Catherine. Joyce permaneceu como a única a ter um filho com o marido, um único fio de fidelidade, em uma narrativa emaranhada de infidelidade. Depois de absorver tudo, comecei a sentir essa determinação fria e implacável. Fingir ser o marido amoroso, enquanto planejava a queda de Dawn, era como jogar um jogo sombrio. Eu já havia passado por todas as emoções tristes e raivosas, e agora estava totalmente focado em ser estratégico. Mais um pouco, e eu poderia soltar a bomba. Era meio distorcido agir como se tudo estivesse bem, espelhando a própria decepção de Dawn. Ela havia mantido sua farsa por 24 anos, então eu achei que poderia manter a minha por alguns meses. Nunca fui do tipo que jogava esse tipo de jogo, mas agora parecia ser a hora de retribuir. A equipe de Frank estava se preparando para fazer o mesmo tipo de espionagem que fizeram em Washington, mas em San Diego desta vez. No entanto, eu estava realmente focado no que aconteceria em Orlando. Foi lá que eu mostraria a todos o que Dawn e sua gangue dos 6 estavam fazendo. O fato dela ficar lá, em vez de voltar para casa para nosso aniversário, mostrava o quão pouco ela se importava. O plano para Orlando era audacioso. Eu surpreenderia todos aparecendo como instrutor na quarta-feira e revelaria a verdade na frente de todos. Dave e sua equipe estavam preparando tudo legalmente para o grande dia, e à medida que a data se aproximava, Dave, Frank, Steve e eu revisamos tudo. Certificamos de que tínhamos todos os ângulos cobertos. A equipe de Frank estaria lá, observando a gangue dos 6, em busca de qualquer informação de última hora. Eu estava me preparando para o confronto. Isso não era apenas sobre expor Dawn e seus amigos, era sobre fazer uma declaração. Eu estava prestes a dar um passo à frente e mudar tudo, e eles não tinham ideia do que estava por vir. A atualização de sábado, depois que Dawn saiu, liguei para os cônjuges da gangue dos 6. Eu inventei uma história sobre fazer uma surpresa para nosso 25º aniversário, e pedi para se juntarem a nós em Orlando. Eu providenciei ingressos para eles, dizendo que tudo estava por minha conta. Então contei para Kent e Emily, para virem para Orlando também, dizendo que iríamos surpreender a mãe deles na terça à noite. Sentei-os e contei tudo sobre Dawn, o caso, e que eu não era o pai biológico deles. Todos nós choramos muito, e nos abraçamos. Eles tinham um monte de perguntas, e eu não escondi a verdade. Fiz com que prometessem não contar para Dawn o que estava por vir. Olhei nos olhos deles, e disse que queria que estivessem lá, quando confrontasse Dawn, mas que não queria forçá-los. Avisei que poderia ser difícil, porque as notícias iriam para os jornais da cidade natal, e eu diria coisas bem duras, para Dawn e seus amigos. Disse-lhes que isso não mudaria nada entre nós. Eu os amo, não importa o que, e no meu coração eles eram meus filhos. Kent, com lágrimas nos olhos, perguntou se eu poderia perdoar Dawn. Emily queria saber por que não poderíamos tentar resolver as coisas com um conselheiro. Foi difícil manter a calma, mas respirei fundo, e pedi para imaginarem que estavam em meu lugar, que a pessoa que mais amavam havia mentido para eles durante toda a vida. Era para ajudá-los a entender por que eu não poderia apenas perdoar e esquecer. No final, disse que era escolha deles estar lá ou não. Eu os amo agora, e para sempre. Pedi a Kent e Emily que imaginassem que tinham uma vida perfeita com a família, como em um filme onde tudo estava certo. Você tem um ótimo emprego, filhos incríveis e faz todas as atividades familiares, como prática de futebol e férias em família. Você é grato por essa vida, pensando que não poderia ficar melhor. Então, fiz com que imaginassem um tipo diferente de filme, onde o cônjuge está em um quarto de hotel não com eles, mas com outras pessoas, e não estão apenas conversando, estão escolhendo cartas, e quando o cônjuge pegou as de espadas, estão super felizes, mas não por um motivo que você gostaria. Perguntei a Kent se achava que sua esposa realmente o amava, e a Emily perguntei como se sentiria se o marido dela fosse um dos homens naquele quarto. Eles estavam chateados, com lágrimas nos olhos, realmente sentindo. Deixei-os refletir sobre isso por um minuto, antes de continuar.
Então, falei com eles a parte mais difícil. Isso não era apenas uma coisa única. No filme isso acontecia há 24 anos, 4 vezes por ano. Até tenho vídeos para provar, bem aqui no meu laptop. Disse a eles que agora, nem a 1 quilômetro daqui, estão filmando outro desses filmes. Perguntei como se sentiriam se descobrissem que não eram os pais biológicos de seus filhos, ou se o marido de Emily tivesse filhos com outra pessoa. É uma coisa difícil de ouvir e pude ver nos rostos deles. Terminei dizendo que a pessoa que eles pensavam que os amava está pulando o tempo em família só para estar com essas pessoas por dias extras. Bem, você sabe, era muita coisa para eles absorverem, e eu queria ter certeza de que realmente entendiam, porque não havia volta para como as coisas eram, porque a terapia não era uma opção para mim. Não era apenas sobre a traição, era sobre uma vida secreta inteira. Expliquei para Kent e Emily como a mãe deles ficava 2 dias extras só para sexo, e então precisava de um dia inteiro para se recuperar antes de poder estar com a família. Quanto amor, respeito e cuidado, isso demonstra pela família? Perguntei a eles. Ficou claro que as ações de Dawn nos machucaram profundamente. Kent, lutando contra as lágrimas, admitiu que não tinha visto as coisas dessa forma antes. Ele percebeu que não gostaria de ser tratado assim por sua esposa, e viu o quanto isso me machucou. Eu te amo, pai, ele disse, ainda incerto se poderia enfrentar a confrontação. Emily estava firme, estava com raiva e pronta para me apoiar, dizendo a Kent que ele precisava estar ao nosso lado também. Mãe escolheu eles em vez de nós, ela disse, e isso pareceu fazer tudo clicar para Kent. Fiquei surpreso com sua paixão, sua determinação, e senti um amor imenso por ambos os meus filhos. Emily estava ansiosa para saber meu plano para o dia seguinte, então contei a ela sobre convidar os cônjuges da Gangue dos 6, para o que eles pensam ser uma celebração de nosso 25º aniversário de casamento. Vai ser um choque para eles, e planejo deixá-los ver todas as evidências por si mesmos. Ah, e a propósito, acrescentei, você tem alguns meio-irmãos que talvez queira conhecer um dia. Eu queria que o caso de Dawn viesse à tona da maneira mais impactante possível, e que ela e seus amigos enfrentassem as consequências de suas ações, diretamente de suas próprias famílias. Atualização 2. Os outros cônjuges da Gangue dos 6 vieram para o hotel, e todos nós almoçamos juntos, nos conhecendo. Depois, às 14 horas, com Kent ao meu lado, fomos para onde a aula de Dawn estava acontecendo. Nos esperando no saguão do hotel, estavam um advogado do escritório de Dave, um investigador particular da equipe de Frank, e um cara para filmar tudo o que estava prestes a acontecer. Às 14h30, um florista entregou as 25 rosas vermelhas que eu pedi. Emily e as outras mulheres acharam que eram bonitas, mas pude perceber que Emily estava animada e pronta para agir. Tive que lembrá-la de se manter tranquila, porque eu era quem estava no comando, de como isso iria se desenrolar. Nos dirigimos às salas de reunião às 14h45. Emily estava ansiosa para começar, Kent estava perto dela, e os outros cônjuges estavam ansiosos com a antecipação. Entrei na sala de aula de Dawn às 15 horas, com as rosas e o cinegrafista JN, bem atrás de mim. O rosto de Dawn ficou tão vermelho, quanto as rosas quando me viu chegando. Fiz uma piada sobre isso, e a sala riu. Dawn sorriu e me apresentou à turma como JT, seu amoroso marido. Enquanto eu estava ali na frente da turma, olhei nos olhos de cada membro da Gangue dos 6, espalhados como de costume, uma tática deles para evitar suspeitas. Voltando para Dawn, comecei meu discurso sobre tornar o dia memorável, por causa de nosso próximo 25º aniversário de casamento, mas antes que eu pudesse terminar, Emily e o resto do grupo surpresa invadiram a sala. O fotógrafo capturou o momento exato, registrando o choque no rosto de Dawn, e o pânico puro nos rostos de seu grupo de casos. Eu não pude deixar de sorrir largamente, enquanto assistia a cena se desenrolar. Emily, cheia de furor justo, estava assumindo o controle, apresentando Dawn aos cônjuges dos parceiros dela. Continuei com meu anúncio, mencionando também o próximo aniversário da empresa, garantindo destacar que Dawn e seus colegas, todos começaram por volta do mesmo tempo. Fiz um grande show de toda a situação, com John capturando cada momento em vídeo, encorajando os convidados a falar na câmera depois. Tirando um momento para respirar e acalmar meu coração acelerado, observei as expressões confusas e assustadas da Gangue dos 6. O palco estava armado, e era quase hora da grande revelação. George, Henry, Chunky, Joyce e Catherine, por favor, venham até aqui e se juntem a nós, chamei. O grupo se dirigiu à frente da sala, enquanto o resto da turma aplaudia. Emily ficou ao meu lado, e pude perceber que ela estava pronta para o que estava prestes a acontecer. Pegando Emily pelo braço, eu a guiei até George, e então disse, Emily, eu gostaria de apresentar você a George Thomas, seu pai biológico.
Dawn empalideceu, e a esposa de George me olhou incrédula, pedindo para que eu repetisse o que acabará de dizer. George é o pai biológico de Emily, reiterei. George encontrou sua voz, e questionou como eu poderia ter tanta certeza. Estendendo minha mão, o advogado colocou 3 documentos nela. Virando-me para George, entreguei-lhe o primeiro documento, explicando que era um pedido para um teste de paternidade ordenado pelo tribunal. Passando-lhe o segundo documento, declarei que estava processando, por 21 anos de pensão alimentícia atrasada e trauma emocional. Finalmente, apresentei a George uma cópia da ação judicial, que estava movendo contra seu empregador, por não fazer cumprir a cláusula de moralidade em seu contrato de trabalho. Eu o assegurei, de que já tinha resultados de DNA de um laboratório independente, confirmando sua conexão biológica com a filha de Dawn, Emily, e que o teste ordenado pelo tribunal era apenas uma formalidade. Ao me dirigir à esposa de George, acrescentei: não se preocupe, tenho cópias de todas as evidências para você usar como achar melhor. A sala irrompeu em caos. Os outros cônjuges, que não tinham conhecimento do verdadeiro propósito do encontro, estavam chocados. Pelo menos eu estava me divertindo. Kent me surpreendeu ao dar um passo à frente, erguendo-se e assentindo em reconhecimento. Senti um profundo orgulho em Kent naquele momento, então prosseguimos com Chunky, onde o apresentei ao seu pai biológico, da mesma forma que fiz com Emily. Disse a Kent: Kent, gostaria de apresentar você ao seu pai biológico, Charles Kent Nixon. A sala ficou em silêncio, quando ouviram o nome do meio de Chunky. No silêncio que se seguiu, o advogado mais uma vez me entregou alguns documentos, os quais eu passei a Chunky, da mesma forma que havia feito com George. A esposa de Chunky também solicitou cópias das evidências, para seu uso na sala de aula. As coisas acalmaram um pouco, já que a maioria das pessoas pensava que o drama era apenas sobre Dawn e seus 2 filhos. Mas eu tinha uma bomba pronta para o resto deles. Com Dawn chorando em sua cadeira, eu chamei a atenção de todos novamente. Isso não é o que vocês esperavam quando entrei, eu disse, mas esperem, porque estamos apenas começando. A sala ficou em silêncio. Eu expus tudo, contei a eles sobre a Gangue dos 6, e sua história de 24 anos de relacionamentos durante essas aulas. Expliquei a ascendência de todas as crianças envolvidas, não deixando dúvidas sobre a teia de mentiras e enganos. A sala irrompeu em caos, quando a realidade da situação atingiu todos. Não entrei em todos os detalhes confusos, mas todos os documentos legais foram distribuídos, os cônjuges receberam cópias, e a Gangue dos 6 recebeu a música ali mesmo, quando dei a Dawn os papéis do divórcio. Eu disse a ela que acabou, sem ligações, sem voltar para casa, e sem tentar me ver depois que tudo se acalmasse. De volta ao meu quarto de hotel, pensei em como tudo aconteceu. Emily mudou meus planos, quando quis confrontar seu pai biológico imediatamente. Meu roteiro cuidadosamente planejado foi por água abaixo, mas no final não importava. Consegui fazer a Gangue dos 6 saber que estavam expostos, os envergonhei na frente de todos, e a verdade estava revelada. Foi um dia difícil e doloroso, mas também foi o início do fechamento de um longo e difícil capítulo da minha vida. Depois de entregá-los os papéis legais, e deixá-los enfrentar seus parceiros furiosos, comecei a me sentir um pouco melhor comigo mesmo. Então, uma batida na minha porta me trouxe cara a cara com Emily e Kent. Eles estavam cuidando de sua mãe, mas agora estavam aqui comigo, oferecendo abraços e palavras de amor. Emily, apesar de zangada e magoada, tinha força nos olhos. Ela me disse que estava levando Dawn para casa por um tempo. Apesar de tudo, ela sentia o puxão do amor e do dever para com sua mãe. A força de Emily era algo novo que vi nela. Ela estava determinada e resoluta, e eu sabia que Dawn estaria em boas mãos com ela. Kent, compartilhando sua dor e amor, pediu para voltar comigo, buscando alguma normalidade em meio ao tumulto. Enquanto Emily saía para ficar com sua mãe, me assegurando de seu amor, Kent ficou e compartilhamos algumas cervejas, um pai e um filho tentando encontrar nosso caminho em terreno novo. Atualização final: já se passaram 5 anos desde que a Gangue dos 6 foi exposta, e seu mundo desabou. Todos foram demitidos, passaram por divórcios, e parece que estão sempre tentando fugir do passado. Sempre que conseguem um emprego decente, seu histórico parece alcançá-los, e eles voltam à estaca zero. Estão trabalhando para reconstruir a relação com os filhos, mas pelo que ouvi dizer, o caminho pela frente é longo. Seus ex-cônjuges não querem nada com eles, exceto talvez pelo apoio financeiro ocasional. Depois de tudo o que aconteceu, não pude ficar na nossa antiga casa com todas as suas lembranças. Fiz o check-in em um hotel, e comecei a procurar uma nova casa. Kent voltou para Atlanta comigo, mas não ficou por muito tempo.
Ele está indo muito bem em Dallas, subindo na carreira e aproveitando a vida, embora tenha mantido distância de Dawn, só falando com ela por telefone de vez em quando. Emily está mais em contato com ele, e eles conversam frequentemente. O aftermath da Gangue dos Seis foi difícil, especialmente para as crianças. As questões de confiança persistem, e eu me pergunto se Kent um dia se estabilizará. Emily tem lidado com Dawn à sua maneira, sem desculpas ou mentiras. Todos encontramos apoio, em outros que passaram por provações semelhantes. As crianças até se aproximaram dos meio-irmãos, e estamos planejando uma reunião em Nashville em breve. Descobriu-se que os nomes de Emily e Kent remetem aos seus pais biológicos, o que só adicionou lenha à fogueira, quando tudo veio à tona. Seu relacionamento com Dawn é tenso, para dizer o mínimo. Quanto a mim, segui em frente de Dawn. Resolvemos nosso divórcio rapidamente. Ela ficou com a casa, e eu garanti uma confiança para Emily e Kent, com o dinheiro de George e Chunky. Eu não queria o dinheiro deles, mas queria que sentissem o peso de suas ações. Tenho saído, esperando encontrar alguém novo para compartilhar a vida e o amor. Acredito no amor e estou esperando pelo dia em que terei netos para mimar. A vida não para ninguém, e apesar da dor, você tem que seguir em frente. Emily e Kent precisavam de mim, e eu precisava estar lá para eles. A vida continua e eu também, esperando pelo que vier a seguir, e sempre lembrando que traição nunca leva a nada bom. A vingança realmente é você sabe. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho, para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.